Irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez vos trazer uma porção da palavra acerca do arrebatamento da Igreja de Cristo, ao qual Deus me mostrou algo sobrenatural nesses dias. Quero deixar para vocês um texto que está escrito no capítulo 4, versículo 16 e 17, da Palavra de Deus, do livro de Tessalonicenses, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos e ouvintes que está ao alcance desse vídeo, aonde você estiver agora na terra, eu quero te trazer algo que surpreendeu a minha vida. Estava outro dia subindo para uma de nossas congregações, aqui no Parque Universitário, e no meio do caminho eu fui inconformado. Eu estava com o coração muito abatido, eu estava com o coração sofrendo, porque já faz 18 anos que nós estamos ali levando o evangelho nas praças, e muitas das vezes não somos reconhecidos, e aquilo para mim me doía, porque não achei consolo, não achava alguém que desse um apoio, ou que nos ajudasse a entender como é que o Senhor estava nos trabalhando. Queria entender essas coisas. Então eu subi com a minha maletinha ali para a igreja, e eu fui murmurando no meio do caminho, coisa que eu não poderia fazer. E eu ia dizendo assim: Senhor, chega de pregar o evangelho, chega de levar a palavra tua ali naquele lugar, porque eu já fiz, Senhor, durante 18 anos, parece que o povo não vê, parece que os obreiros não vê. Eu queria que os obreiros vissem, que me dessem algum apoio, mas não achei apoio. E eu falei: Senhor, chega, ponha outro no meu lugar, porque da agora em diante eu vou cuidar da minha família. E fui falando: Senhor, muitas das vezes fiquei desempregado, não achei nem que me desse uma cesta básica, mas o Senhor cuidou de mim. Muitas das vezes, Senhor, nem a passagem eu tinha para ir levar o evangelho, e muitas das vezes tive que sair naquela avenida e pedir para que os motoristas me levassem, e eu não compreendia aquilo, e eles me levavam e me traziam para ali anunciar o evangelho. E eu fui subindo, irmão, reclamando: Senhor, parece que aquele trabalho não é reconhecido, meus companheiros estão comigo, e parece que tem hora que tudo desabe sobre nós, e muitas aflições nos acontecendo. Eu fui muito triste para a igreja. E chegando na igreja, eu logo fiz uma oração, encontrei com os obreiros ali na porta da igreja, entrei para dentro e fiz uma oração, aguardei cantar os hinos que tinha que cantar naquela noite, e logo após aqueles hinos, levantei, me pus na porta, e ali um dos irmãos foi escolhido naquela noite para trazer uma palavra à igreja. E aquele irmão começou a trazer uma palavra à igreja, e eu lembro-me que a palavra que ele trazia não tinha nada a ver com missão ou com evangelismo, mas de repente o Espírito Santo tomou aquele irmão, e ele começou a trazer para mim algo de Deus. E aquele irmão, que eu não quero comprometer nem dar o nome dele, que ele pediu que não desse o nome dele em lugar nenhum, nenhuma entrevista. Então ele disse para mim assim, ali o Espírito Santo usando ele começou a olhar na minha direção e disse assim: olha, eu ia trazer uma outra palavra nessa noite, mas Deus está mandando eu falar sobre missões, sobre aqueles que evangelizam, e Deus está mandando eu falar especialmente com uma pessoa que entrou aqui nesta noite com o coração angustiado. E ele disse assim: o Senhor manda te falar que em todo esse tempo em que você levava a palavra dele naquele lugar, o lugar é a praça. E eu comecei a entender no meu coração: Ele estava com as mãos sobre ti, te ajudando, te levando até lá. E está dizendo para você que em todo esse tempo Ele te guardou do mal, do maligno, Ele te guardou dos teus inimigos. E Ele está dizendo para você que nunca faltou nada lá no teu celeiro, porque Ele abastecia o teu celeiro. Ele é o que abastecia o teu celeiro com arroz ou com feijão, com aquilo que você precisa para sobreviver. E aquilo, irmão, um impacto no meu coração com aquela palavra. Eu senti que aquela palavra era para mim. E ali eu já comecei a chorar lá na porta. Eu comecei a sentir que Deus estava cobrando de mim aquilo que eu falei no meio do caminho. E Ele disse: tu subia hoje brigando comigo, subia murmurando pelo meio do caminho. Quero te dizer mais nessa noite. O Espírito de Deus fala contigo nessa noite, dizendo para ti também que o dom que Ele te deu, foi eu que te dei o dom da palavra, o dom de pregar, foi eu que te dei. Confiei em ti esse dom para que você ganhasse as almas nessa terra para mim. E agora tu está se acovardando e não quer mais fazer meu trabalho. Porém, eu quero que tu se arrepende, volte
a fazer aquele trabalho ao qual te designei. E aquele irmão foi uma pancada muito forte no meu coração. E Deus disse mais, até os ônibus, que quando tu vai na avenida que não tem dinheiro, que para e te leva, não é por causa da tua amizade, é porque eu faço aquele motorista te levar e te trazer, porque há prioridade na terra da minha palavra. Minha palavra é prioridade, porque eis que estou voltando para buscar minha eleita. Querido, aquilo foi me abalando no meu coração. E aquele pregador, ele olhou para trás do púlpito e diz assim, aqui está sentado muitos homens atrás de mim. Tu acha que esses homens vão dar tapinha nas tuas costas, vai te elogiar naquele trabalho? Não, eu sou o teu galardão, eu sou o teu Senhor, é eu que quero que você vá até lá, porque as almas é minhas e não tua. E aí ele começou a falar forte, as almas que tu ganha lá não é para você, tu ganha para o meu reino, porém o teu galardão está te esperando quando tu chegar lá. Querido, aquilo bateu tão forte no meu coração que eu comecei a chorar como uma criança. Eu chorava e fiquei sem rumo, e até os irmãos ficou do meu lado, mas por que você chora, irmão? Eu falei, porque Deus está falando forte no meu coração, querido. Quando terminou aquele culto, eu não sabia mais o que fazer, senão ajoelhar ali na igreja e pedir perdão ao Senhor, porque eu falei demais pelo meio do caminho, porque Deus conhece e nos sonda por todos os cantos que nós caminhamos pela terra. Antes da palavra cruzar a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós ia falar. Querido, cuidado, porque Deus sonda todos os moradores da terra. E eu quero te dizer que antes de terminar aquela pregação, aquele pregador olhou para mim e disse assim, o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai te mostrar 2 sinais que Ele está contigo naquele lugar, porque eu tinha dúvida que Deus estava com nós ali, ou tinha hora que vinha aquela decadência espiritual sobre a gente. Será que Deus aprova aquilo ou não aprova aquele trabalho? E vem sobre nós essa desconfiança, mas o Espírito Santo de Deus, que não falha, Ele naquela noite, Ele me levantou novamente a minha fé e disse, olha, eu vou te mostrar que aquele trabalho é eu que estou lá, é o Deus vivo do céu que te mandou vocês até lá, ou que me mandou eu até lá, como mensageiro, embaixador em cadeia da sua palavra. E Deus disse assim, por esses dias te mostrarei 2 sinais. Então por esses dias eu fiquei aguardando, e naquilo que ele terminou o culto, e eu fui-me embora e, com a minha maletinha, e fui chorando para casa e pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a eu compreender o meu ministério, me ajuda, Senhor, eu fazer a tua obra na terra. E Deus disse para mim, porém te arrepende e volta a fazer o trabalho. Querido, dali a 15 dias eu estava de volta lá na praça, pregando o evangelho, só que agora eu fui com meu filho Bruno, e junto nós dois estávamos lá, e ali eu deixei o Bruno perto dos pilares, assim, na praça superior, que é uma praça mais alta, e eu desci para a praça mais baixa, onde nós temos costume de levar o evangelho. E ali comecei a falar de curas, de libertações e de missões, que o Senhor vem buscar o seu povo na terra, e falando do arrebatamento da igreja e daqueles que há de se consertar com o Senhor. E de repente, lá na beira daquele pilar, eu não sabia, um dos homens que estava deitado na beira daquele pilar era um mendigo, um morador de rua. Ele chamou meu filho de lado e disse assim, moço, eu estou aqui já há 2 dias com fome, porventura você não tem um dinheiro para comprar um lanche para mim? Eu estou com fome. Aí meu filho foi lá e comprou um lanche para ele em uma das barracas que tem atrás, logo na praça, e deu para aquele homem. E aquele morador de rua começou a conversar com meu filho, sem saber que eu era pai, que era o pai que estava lá pregando, e nem sabia que ele era meu filho. Mas o morador de rua direcionou para ele essa palavra e disse, olha, está vendo aquele homem de camisa preta que está lá pregando lá na praça? Eu costumo ouvir ele, já há mais de 8 anos eu estou ouvindo ele. E quero te dizer uma coisa. E ali comendo lanche começou, eu quero te dizer uma coisa, que eu e mais 6 mendigos, nós éramos 7 aqui. E aquela palavra que aquele homem fala é tudo Bíblia. E nesse tempo determinado aqui, os companheiros meus se converteram tudo. E cada um procurou uma igreja e foi servir ao Senhor. E eu, de vez em quando, eu vou lá para a igreja, mas não fico lá, porque o maligno me arrebata novamente e me traz para cá. Eu sou um alcoólatra, eu não consigo me libertar do álcool. Mas hoje eu estou vendo que ele está pregando sobre o arrebatamento da igreja, e eu quero te dizer uma coisa, que eu vou tomar uma posição na minha vida, porque eu estou vendo que Jesus vem buscar o seu povo, e falou, e hoje eu quero estar à noite na igreja, porque olha lá o que ele está pregando, sobre que Cristo vem buscar o seu povo, e eu, gente na terra, e eu creio nisso. Querido, eu não sabia de nada que estava acontecendo, aquele moço continuou comendo o seu lanche, e depois terminou a pregação, eu fiz o apelo, e dali fiz uma oração, e chamei meu filho, fomos embora, e no meio do caminho, o meu filho começou a contar essa história para mim. Aí eu disse para ele, então, se isso aconteceu, e ele contou esse caso para você, que 6 se converteu com a pregação, e que só faltava ele, e isso é um dos sinais que o Espírito Santo de Deus disse para mim naquela quinta-feira, ao qual Deus me chamou a atenção e me repreendeu por eu estar murmurando. Querido, passou mais ou menos uns 20 dias depois, Deus falou que ia dar 2 sinais. E aí,
eu estive novamente ali na Campos Sales, fui comprar um remédio. E no momento em que eu passava pelos caixas, junto com o Bruno de novo, para pagar o remédio, eu me direcionei à calçada. E quando eu cheguei na calçada, do lado de fora, veio alguém, um morador de rua, de novo, um homem de blusa vermelha, com um saco nas costas, e me pediu que eu parasse para conversar com ele. Eu fiquei até com medo, assim, meio cismado. Mas aquele homem me direcionou a mim e disse: pastor, eis que tem um sonho para te contar. Eu quero te contar um sonho da parte de Deus. Aí eu tomei um impacto com aquilo que ele falou e parei. Eu falei: mas como Deus pode mostrar um sonho para uma pessoa morador de rua? E ele falou: não, Deus me mostrou um sonho do Senhor. Aí veio na minha cabeça que eu queria dinheiro para comer lanche. E de repente, antes de eu falar algo na minha boca, aquele homem falou para mim assim: eu não quero seu dinheiro, eu não quero comer lanche, eu só quero te mostrar algo que Deus me mostrou com o Senhor. Aí que eu fiquei com mais medo ainda. Aí aquele homem me encostamos ali na parede da farmácia popular ali na Campos Sales, e ele começou a dizer para mim: eu estava dormindo numa dessas noites aí na calçada aqui em Campinas, e numa madrugada eu vi Deus me tomar num sonho e mostrou uma grande multidão aqui nessa cidade de Campinas, e o Senhor estava pregando para essa multidão aqui nessa cidade. E interessante que o Senhor pregava com muita autoridade. Quando terminou de pregar a pregação, algo aconteceu sobrenatural. Eu vi aquele povo se levantar da terra. E eles começaram a se levantar e foi embora arrebatado nas nuvens e desapareceu nas nuvens. E aí eu fiquei com os olhos fitados no Senhor também, olhando para o Senhor com a Bíblia aberta. O Senhor estava com um terno muito lindo, com a Bíblia aberta. E eu falei: meu Deus, o que é isso? E de repente o Senhor olhava para mim, ficou ali alguns segundos olhando para mim. Mas quando eu vi algo também mais sobrenatural, que o Senhor também começou a sair da terra. E o Senhor foi subindo e desapareceu nas nuvens. Aquele morador de rua, ele olhou para mim e disse assim: essas coisas, pastor, vai acontecer. Essas coisas vai acontecer porque eu sei que está na Bíblia. Porém agora o Senhor vai orar por mim aqui. E ali, querido, naquele momento, ele encostou na parede e falou: ora por mim, porque eu quero me tornar um crente. Eu não quero ficar para trás, eu quero ir embora com a igreja. Eu quero ir embora no arrebatamento da igreja. E essas coisas vão acontecer. E eu, querido, tive que fazer ali uma oração junto com aquele homem, sentindo o sobrenatural de Deus na minha vida e na vida dele, sabendo que Jesus, aleluia, ele pode a qualquer momento entrar na terra e arrebatar o seu povo. Que isso sirva de alerta para mim e para você que está aí do outro lado, que está longe de Jesus, longe dos caminhos do Senhor. No nome de Jesus eu quero te pedir agora: conserta a tua vida. O Espírito de Deus está te convidando, aonde você estiver nessa terra dos viventes, aonde você estiver numa cidade, onde você estiver agora vendo esse vídeo, conserta a tua vida com Deus, saia do mundo do pecado, venha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somente através dele os pecados serão, aleluia, apagados, e teu nome vai escrito no livro da vida. Os mensageiros da última hora são os pregadores da praça. Eles neste momento estão orando e pedindo para que Jesus venha para buscar a sua eleita. Querido, eu não quero que você fique para trás. Quem sabe você está levando uma vida devoluta, uma vida desregada da palavra de Deus, longe do caminho de Deus. Quem sabe você não acredita mais no arrebatamento da igreja, até porque ultimamente não se prega mais o arrebatamento. Mas Jesus está alertando nessa tarde para que você veja esse vídeo e tome uma posição para andar na presença de Jesus, porque é o Espírito de Deus que não mente, ele revela. Lá no céu Deus tem pressa, o seu relógio, o ponteiro já está na meia-noite e já está o noivo voltando para buscar a sua eleita na terra, e ela tem que estar preparada, cheia do azeite, para poder sair dessa terra, querido. Que isso sirva de advertência para mim e para você. Conserta-te com o Senhor, porque Ele vem buscar a sua noiva, e se Ele te pegar você longe do redil, você corre o risco de ficar para trás. Lembrai-vos da palavra de Deus, consolai-vos uns com os outros com esta palavra. Esta é a palavra fiel e verdadeira, e o Espírito do Senhor que revelou para aquele homem te revela nessa tarde, para que você corra para os pés de Jesus, entrega teu caminho a Ele e confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoa, no nome do grande Deus, no nome do grande Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, Jesus.